Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje temos tantas coisas novas aqui. Sim, Senhor hoje me deu uma sacudida aqui. Senhor hoje me deu uma despertada aqui. E quando temos o Senhor, é sempre tempo da gente aprender, da gente reconhecer as nossas falhas, da gente parar e falar assim, ei, será que eu coloquei uma primeira e fui embora e não, sabe? E hoje o Senhor me deu uma chamada aqui, eu creio que vai abençoar, vai ser bênção na vida de vocês também. Afinal, estamos juntas aqui em mais um Café com Elas e vocês são muito bem-vindas, mas sem ele não tem jeito, sem ele nada disso daqui seria tão real, tão verdadeiro, tão transformador, não é verdade? Por isso hoje eu quero te falar, hoje eu quero estar aqui com zelo, gente. Convida cada uma de vocês que estão aí, convida pelo menos 5 mulheres. 5 mulheres. Eu quero mostrar para vocês que hoje o Senhor me deu uma sacudida e que eu preciso fazer as coisas dele com zelo, não com perfeição, porque eu não sou perfeita, mas eu preciso fazer as coisas dele com zelo. E eu vou contar para vocês como que foi que essa manhã que Deus falou. Então bora, vai, convida aí pelo menos 5 mulheres. Eu preciso que vocês façam isso. Não é apenas por mim, por vocês, mas é por ele. E hoje, gente, quando eu orava por esse nosso tempo aqui, muito bem, Bruna, muito bem. O Senhor começou a trazer algo no meu coração que eu fiquei tão assim... Parabéns, Cris. A Cris já convidou 20, gente. Olha, tem umas que supera, né? Glória a Deus. E sabe o que Deus começou a me falar? Na verdade, hoje, Deus já me despertou pela manhã numa live de uma amiga minha, da Giza Viana. Eu quero estar falando da Giza aqui para vocês. Chama Jeito Novo de Ser. Ela é psicóloga. Meu Deus, ela trabalha com inteligência emocional e são uma das mulheres, ela e a Sayonara, que me abençoa demais. E hoje de manhã, gente, eu entrei numa live dela, meu Deus, que riqueza! E foi através da live dela que Deus começou a me mostrar que eu estava perdendo a excelência do nosso café. Como assim? Como assim perdendo a excelência, sabe? A gente tem mania de fazer as coisas tocadas para Deus. A gente começa muito bem feito, não é verdade? A gente começa que é um espetáculo, mas depois a gente vai perdendo aquele zelo, a gente vai perdendo aquela alegria, a gente vai aquele negócio levando, sabe? Sabe aquele negócio que você vira pra pessoa e fala assim, oi querido, como é que você tá? Ah, mais ou menos. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Uau, hoje temos mulheres da Argentina. O IG dela é Jeito Novo de Ser, gente. Eu não indicaria aqui para vocês mulheres que eu não sei que tem um caráter irrepreensível, tá bom? A Giza Viana e a Sayonara, gente, são mulheres que têm caráter irrepreensível e têm me ajudado demais na minha inteligência emocional. Por favor. Aí, vamos voltar, né? Vocês vão ver que hoje eu tô meio elétrica, né? O Senhor me sacudiu. Aí, gente, na Austrália, Vera, que coisa linda. Vocês também não deixam eu concentrar, gente, eu fico emocionada. Mulheres da Austrália, da Argentina. Ontem à noite eu recebi uma mensagem tão linda de uma mulher de Portugal. Gente, que coisa mais linda do mundo. Ah, não, gente, Deus é bonitinho demais. Mas aí Deus começou a me falar, né, de fazer para ele com excelência. Gente, Canadá também, tem mulheres do Canadá. Não, nós tão internacional demais, gente, que gracinha de Jesus, bonitinho demais. Você tá aqui aí, né, Débora, de sua amiga aqui. Espera, gente, espera aí. Marisa, que saudade, amiga. Uruguai, gente, que chique. Não, nós estamos que estamos hoje. Rio de Janeiro. Pera aí, gente, deixa eu acabar de falar o que eu tenho que falar aqui. Aí, Deus me disse assim que eu precisava voltar a fazer com mais excelência. E sabe o que ele me disse? Sabe que exemplo que ele me deu? Prepara o lombo aí, mulheres casadas. Ele me disse assim, eu sou o noivo e vocês são a noiva.
E sabe o que acontece? Tem muitas mulheres que se casam, estão largando o seu casamento de lado. Não se preocupam mais em fazer as coisas com excelência para o marido. Já vai levando o negócio, porque casou mesmo, não preocupa mais em encantar o marido. Não se preocupam mais, fala Deus, em fazer com que o marido tenha alegria de estar perto dela. E sabe como que Deus me falou isso hoje, gente? Através de me dando uma sacudida. Então, deixa você se sacuda aí também essa manhã, gente. Lindo, meu marido tá ali, gente, bonitinho demais. Te amo, viu, amor? Então, e olha o que eu fiz hoje. Porque eu falei, Senhor, eu quero fazer com ele excelência pro Senhor. Ai, meu Deus. Olha a mesa que eu preparei hoje pra gente tomar café. Olha que coisa mais linda. Olha, eu preparei essa mesa. Olha a mesa que eu preparei pra ele. Olha a mesa que eu preparei pra ele, gente. Ai, meu Deus, olha a mesa. Eu falei, Senhor, essa mesa é pro Senhor. Essa mesa é pro Senhor. Queremos atrair a tua presença aqui essa manhã. Nós, sem o Senhor, estaríamos perdidas nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós, sem o Senhor, onde nós estaríamos, Senhor? Por isso nós queremos nessa manhã, Pai, atrair a tua presença. Nós queremos nessa manhã, Pai, declarar, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós queremos, Pai, te pedir perdão, Deus, pelas muitas e muitas vezes, ó Pai, que a gente não manifesta, Deus, alegria por termos o dom da vida, alegria, Pai, por termos um coração que bate, alegria, Pai, pelas misericórdias, Pai, que se renovam essa manhã na nossa vida. Senhor, eu quero ministrar, Deus, nessa manhã, Pai, que nós vamos ser levantadas essa manhã, Pai, como mulheres, ó Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força, como mulheres, ó Deus, que não vão ter as circunstâncias mudadas, ó Deus, para mudar, mas é o nosso olhar para o Senhor essa manhã, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós, sabendo que um dia, Pai, nós vamos encontrar com o Senhor nos céus, sabendo que o Senhor conquistou para nós a vida eterna, sabendo que o Senhor nos tirou, Pai, de um lamaçal, sabendo que o Senhor, Pai, nos tirou de um império onde havia trevas, Senhor, e nos transportou, Pai, para um reino de luz, Senhor. É por isso, Pai, que nós vamos glorificar, Pai. Nós vamos glorificar o Senhor essa manhã, Pai. Senhor, eu quero clamar, Deus, eu quero profetizar, Pai, que a alegria do Senhor venha sobre nós. Que mulheres, ó Deus, que estão ali, Pai, que estão entrando desanimada, que estão entrando desencorajada, Pai, que o Senhor abra, Deus, os nossos olhos, abra os nossos olhos essa manhã, Pai, para que nós possamos realmente ver as maravilhas do Senhor, ver aquilo que nós temos ao nosso redor. Tira, Senhor, os nossos olhos de olhar outras mulheres, mas coloca os nossos olhos no Senhor. Nos ajuda a considerar o Senhor novamente, a fazermos de uma maneira linda, a sermos perfeitas, não sermos perfeitas porque nós não somos perfeitas, mas nos ajuda essa manhã, Pai, te dar o nosso melhor, fazer as coisas com excelência, Deus, pro Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Ei, mulher, quero te falar uma coisa. Ontem Deus colocou algo lindo no meu coração, vou falar pra vocês agora, antes da gente entrar na palavra. E se você tá um pouco desanimada, a hora que acabar isso daqui, você já vai sair assim, sacudida. Mas talvez você precise sair daqui, tomar um banho, lavar a cabeça, sabe? Colocar uma roupa limpa, sabe? Olhar para o céu. Talvez, mulher, quanto tempo você não olha para o céu, não contempla o céu? Talvez Satanás tenha te deixado com a cabeça baixa, sabe? Com a cabeça baixa. Eu quero te falar uma coisa, amada. Hoje Deus vai pegar no seu queixo. Ele vai levantar a tua cabeça para que você possa ver as maravilhas que Ele fez ao teu redor, para que você possa contemplá-lo. Mas faça aquilo que você pode fazer, porque eu tenho certeza que aquilo que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Ele vai derramar vida sobre nós essa manhã, Ele vai despertar uma alegria dEle sobre nós essa manhã, mas você precisa escolher, dar o seu melhor, você precisa escolher isso em nome de Jesus, amém?
Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês que nós vamos fazer no mês de setembro. No mês de setembro, gente, quase que eu derrubei essa água 2 vezes. Todo mês de setembro, ontem Deus colocou isso tão forte no meu coração, eu achei tão bonitinho. O que nós vamos fazer para vocês que estão aí comigo? Vocês que estão aí comigo. Nós vamos, a cada café, nós vamos sortear para as mulheres que estão aqui, conectadas, ao vivo, 3 livros meus desse, Conhecendo a Deus Diariamente, tá bom? 3 livros a cada quarta-feira. Que livro que é esse? É um livro que você vai conhecer a palavra e você vai conseguir ler a palavra no ano. Agora, tem um pré-requisito sim. Anota aí o pré-requisito. Em primeiro lugar, se você é uma mulher que não precisa ganhar esse livro, se você tem condições de comprar, não coloque seu nome no sorteio. Sabe por quê? O Mulheres Ensinando Mulheres, ele é levantado para capacitar outras mulheres a terem o que elas não podem, tá bom? Então, você, se não pode, você vai se inscrever. Um detalhe, séries, eu queria muito, séries, dar esse livro seu para outra mulher, mas eu não posso dar esse livro seu para outra mulher agora, eu até tenho o meu, mas tem uma mulher que tem muita sede de Deus, que eu tô ajudando. Eu posso colocar meu nome para presentear essa mulher? Pode, não só pode como deve. Mas você pode colocar o seu nome e ainda você pode começar a andar com essa mulher. Você pode ainda dar o livro para ela. Você pode, sabe, abençoar a vida dela. Requisitos, vocês vão mandar o telefone para a Tânia. No WhatsApp da Tânia. Eu tenho que... Tânia, depois você vai colocar... Eu vou colocar o WhatsApp da Tânia aqui até o final. Taninha, eu tenho que ver como é que faz pra gente colocar o seu número fixo aqui. Você vai me mandar aqui o seu número, escreve aí o seu número, que a gente vai fixar. Vocês vão mandar pra Tânia o nome completo de vocês, tá? Com o telefone. Gente, manda o telefone, que ela não consegue arquivar o telefone de vocês não, tá bom? Aí vocês mandam o telefone e o nome e fala assim, eu participo do Café com Elas, tá bom? Deixa eu ver aqui, Taninha não colocou ali o endereço, mas deixa eu achar aqui o telefone. Ah, tá aqui, ó. 9759 0096. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver como é que eu faço para que eu possa... Peraí que vai dar certo, gente. Eu não fixar comentário. Yes! Tô ficando boa nesse negócio, gente. Vê aí se fixou o comentário, olha. Me fala se fixou. Meu marido já tá mandando a gente embora pra palavra. E hoje tem muita palavra. Gente, fixou o comentário? Não? Peraí, marido, eu já tô indo. Me fala só se fixou o comentário, por favor. Não adianta vocês mandar... Ficou, não. Gente, não é pra vocês mandarem aqui, não, que a Tânia não dá conta. O que é pra vocês fazerem? É pra vocês mandarem pro celular dela que tá aí fixado, tá bom? Seu nome completo, seu telefone, se você participou. Bora, nós já oramos, agora vamos começar na palavra. Vou desativar os comentários, vou aquietar minha alma e vocês também vão aquietar a alma de vocês, porque agora é hora da gente nos assentar com Jesus de verdade e da gente receber aquilo que Ele tem para nós em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? A sabedoria começa com o temor e com o fechar dos nossos lábios. Essa palavra foi uma palavra que realmente ela tem me dado uma sacudida, ela veio ao meu coração essa semana, que Deus me deu, e realmente é algo que nós precisamos vigiar. Por quê? Porque o diabo, ele anda ao nosso redor. E, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem mais uma coisa assim que eu vou falar só no final, que vocês têm que mandar pra Tânia junto, tá? Então, o requisito é o nome, o telefone, mais o que eu vou falar no final, tá bom? Senão, não vai participar do sorteio. Mas o que muitas vezes a gente acha? A gente acha que a sabedoria que vem do alto,
ela é algo que a gente conquista e pronto, acabou. A gente tem essa sabedoria para sempre. Mas, na verdade, a sabedoria que vem do alto, ela não é um negócio que é fixo na nossa vida, como eu fixei esse número do telefone da Tânia aí. Não, não tem nada a ver com isso. A sabedoria que vem do alto, ela é algo espiritual. Ela é algo espiritual e como nós somos carnais, como eu e você somos carnais, nós corremos o quê? O risco da nossa carne manifestar mais do que o espírito, o nosso espírito. E o que acontece? Ainda que sábias, nós fazemos tolices. Então, mas tem uma mulher que ela é muito sábia, ela nunca faz tolices? Claro que não. Mesmo com a sabedoria do alto, nós corremos o risco de fazer tolice se a gente não entender o quê? Que a nossa vida é uma vida em espírito. Nós não podemos, é igual Gálatas 5:16 fala. Digo, porém, o seguinte, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Deixa eu falar algo para vocês. Uma das coisas que vocês vão ter que fazer para participar do sorteio é mandar 3 versículos para Tânia, dos quais eu vou falar aqui durante o estudo. Pelo menos 3, tá bom? E aí já foi o primeiro. Então, Gálatas, quando Paulo escreve para os Gálatas, ele é muito incisivo, e ele fala assim, olha, vivam no Espírito. E quando ele fala vivam no Espírito, é Espírito com letra maiúscula. Ele fala assim, vivam no Espírito Santo. Deixem o Espírito Santo viver em vocês. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne de vocês. Ou seja, se vocês deixarem serem conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, vocês vão dar mais valor à presença do Espírito Santo do que aquilo que a sua carne deseja. Esse é o segredo de Gálatas 5:16. Se nós vivemos uma vida sendo dirigidas pelo Espírito Santo, nós não vamos dar evasão às vontades, aos desejos da nossa carne. Então, agora existe uma luta dentro de nós que é difícil. E não é uma luta que não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos vencer essa batalha. Tanto é que essa batalha, ela fala ali em Gálatas 5 também, que a nossa carne e o Espírito Santo, não é o nosso espírito, a carne, ela não batalha contra o nosso espírito, não. A carne milita contra o Espírito Santo de Deus que se esforça para fazer a obra no nosso espírito. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a sabedoria, ela não vai ser suficiente para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, uma vez o quê? Que a gente vive se inclinando para as coisas da carne. Mas se nós vivermos segundo o Espírito, aqui em Romanos 8, no versículo 5 e 8, fala o seguinte, os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, tá bom? A inclinação do Espírito é vida. Você que está entrando aí agora, eu quero te falar que se você ficar aqui conosco, se você não tem o meu livro Conhecendo a Deus Diariamente, você deseja e não pode, fica aí. Olha esse telefone da Tânia que está fixo aí e você vai poder mandar que você vai concorrer a um livro desse. No final eu vou falar tudo direitinho. Então vamos lá. Muitas mulheres têm me perguntado assim, Séries, como é que eu inicio esse caminho da sabedoria? Sabe, eu não consigo, Séries, enxergar como que eu entro para esse caminho para ser sábia. Como que eu faço? E muitas mulheres não conseguem ter os olhos abertos e outras, elas nem se veem nesse caminho. Isso para elas está tão longe. Por quê? Porque elas não aprenderam, não tiveram a revelação ainda que isso é algo espiritual. Isso é para todo aquele que crê, é para todo aquele que escolhe buscar isso. Gente, Deus não faz acepção de pessoas, então nós precisamos entender que toda aquela que anseia entrar por esse caminho, ela pode entrar pela fé, porque isso é algo tão assim nosso, é algo tão de Deus para nós,
que tem mulheres que não têm essa revelação, sabe? E não tem o discernimento de que isso é algo tanto de Deus, que não é meu e não é seu, que mesmo conhecendo muitas coisas, elas acham que elas não precisam de Deus. E eu quero falar algo para vocês. Aqui em 1 Coríntios 8, versículos 2 e 3, olha o que Paulo fala para os coríntios, que era um povo que julgava saber muito. Ele fala assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E vocês lembram que nós já falamos isso aqui no café? Se alguém ama a Deus, o amor a Deus não é manifesto por sentimentos. O amor a Deus é manifesto pela nossa obediência. Então, se alguém ama a Deus, essa pessoa é conhecida por ele. Por quê? Porque João 14, 21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, não tem a ver com achar que nós sabemos muito. Não tem a ver. Tem a ver com o nosso amor a Deus, a nossa obediência a Deus. Por quê? Porque a sabedoria, ela não é algo que é fixado em nós. Quem dera se fosse. Quem dera se toda mulher sábia ainda não fizesse tolices, mas nós ainda fazemos tolices. Por isso que a cada manhã as misericórdias se renovam sobre a nossa vida e elas são a causa de nós não sermos consumidas. Porque a nossa carne, presta atenção, a nossa carne, a todo tempo, ela tenta nos impedir de desfrutar das bênçãos de Deus. Porque nós temos uma natureza pecaminosa e uma natureza que ainda é muito influenciada pelo maligno. Por isso que nós precisamos ter a revelação, nós precisamos orar, nós precisamos buscar ter o discernimento que as bênçãos de Deus são para serem contempladas no Espírito. Elas jamais, as bênçãos de Deus jamais podem dar evasão à nossa carne. Por exemplo, uma mulher, ela pode ser sábia, e do dia para a noite ela pode entrar em tolices que ela passa a não ser sábia mais. Ela passa a não ter mais a sabedoria do alto. E uma mulher, ela pode não saber nada. Ela pode não saber nem o caminho da sabedoria, mas ela pode entrar sendo uma mulher quebrantada e contrita, que o próprio Deus vai habitar naquele coração. E de uma mulher que muitos acham que ela não tem sabedoria nenhuma, ela passa a ser uma mulher sábia e ela passa a ser usada de uma maneira poderosa por Deus. Por quê? Porque ela escolheu amar a Deus, ela escolheu avançar. Um exemplo disso, de homens aqui na palavra que foram sábios e se envolveram em tantas tolices, é o caso de Salomão. Salomão foi um homem assim. A palavra de Deus fala que Salomão, ele foi filho de Davi, que ele foi aquele que foi rei ali de Israel, ele se fortaleceu ali no seu reino. Aqui em 2 Crônicas 1, versículo 1, 7 a 12, fala que Deus estava com Salomão. Olha para vocês verem. Deus estava com Salomão e Deus o engrandeceu. Deus levantou Salomão. Deus fez com que Salomão, experimentasse algo que a palavra fala que nenhum homem experimentou como Salomão experimentou. E quando Deus apareceu ali a Salomão e virou para ele e falou assim: Salomão, pode pedir o que você quiser. Sabe por quê? Porque eu fui bondoso com o seu pai, E eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao seu pai na sua vida. Aí Deus vira para ele e fala assim: e aí, Salomão, o que você quer? Aí Salomão vira para ele e pede sabedoria para governar. Sabedoria, discernimento. E Deus vira para ele e fala assim: olha, Salomão, visto que foi este o desejo do seu coração, você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já viu que às vezes a gente fala: trata Deus, trata aquela mulher, olha o que aquela mulher fez comigo, né? Fechei. Salomão não fez isso não. Deus falou: você não pediu a morte de seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual constituir rei, e vou lhe dar sabedoria e conhecimento. Ou seja, Salomão, ele teve tanta sabedoria que fala que
nenhum rei antes dele teve e nenhum rei depois dele ia ter sabedoria, riquezas, bens e honras. Por quê? Porque o coração dele era ali naquele momento reto para com Deus. Mas como eu falei para vocês, a sabedoria que foi dada para Salomão não o impediu de fazer tolices. Sabe por quê? Porque existe algo que nos impede de fazer tolices, que vai além da sabedoria. É o nosso temor a Deus. É o nosso temor a Deus. Salomão, mesmo com tanta sabedoria, ele se perdeu. Sabe por quê? Porque Salomão parou de temer a Deus. Sim, Salomão parou de temer a Deus. E a sabedoria não é suficiente para te fazer permanecer no caminho com a motivação do coração correta, mas é o seu temor a Deus. Por isso que Provérbios 9, versículo 10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, amadas, ela não é suficiente quando nós damos liberdade à nossa carne. Quando nós damos evasão à nossa carne, a sabedoria não é suficiente. Por isso que o temor a Deus é o princípio de uma sabedoria perfeita. Por isso que ali em Tessalonicenses, Paulo nos ensina vigiai e orai. Vigiai e orai. Por isso que aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 9, Pedro, que foi um homem que era... Gente, Pedro tinha uma fé. Pedro tinha, assim, uma ousadia. Pedro tinha uma intrepidez. Pedro era o bam. Ele mesmo ali no tempo que ele estava com Jesus, ele era aquele que se achava, que ele sabia todas as coisas. Mas a sabedoria que Pedro tinha, a inteligência, a ousadia, nada disso foi o suficiente para que Pedro pudesse permanecer sem negar o Senhor. Não, apenas o temor a Deus faz isso. E Pedro, depois que ele teve essa convicção, esse arrependimento, essa realidade do que é uma vida de temer a Deus, Pedro aqui fala, olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Não, eu falo que assim, né? Muitas vezes nós tentamos fazer tudo com o nosso jeitinho, porque nós achamos sábias. E o que a gente faz? A gente vai tentando resolver os nossos problemas e a gente não lança os nossos problemas para Ele. Mas Pedro fala aqui, ei, sejam sóbrios e moderados, ou seja, sejam vigilantes. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter o equilíbrio de entender que existe a nossa parte e existe a parte que cabe a Deus. Para a gente não meter o pé pelas mãos e fazer aquilo que está, sabe, ardendo no nosso coração, que nós achamos que nós damos conta e não entregar aquilo que realmente precisa ser entregue na mão de Deus. E ele fala para a gente fazer isso por quê? Porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí Pedro fala, como que você resiste? Você resiste ele na fé. Você resiste ele na fé, eu acho tremendo, porque ele fala assim, certos de que os irmãos de vocês, que estão espalhados pelo mundo, eles estão passando por sofrimento igual ao de vocês. Sabe por que ele fala isso, gente? Porque tem hora que a gente se acha tanto, a gente acha que a gente é sábia. E a gente acha que a gente não pode sofrer, a gente acha que a gente não tem o direito de sofrer, a gente acha que o outro, a gente fica ofendida muito fácil, a gente esquece que o nosso exemplo é Jesus Cristo, a gente esquece que a verdadeira humildade que Pedro está falando aqui é aquela humildade onde nós aproveitamos cada circunstância de ser humilhada para glorificar o nome do Senhor. É aquela humildade que nós nos sujeitamos à vontade dele, temendo ele e abrimos mão daquilo que nós sabemos. Isso é resistir firme na fé. É considerando ele mais do que a nós mesmas, sabe? É entender que existe um conhecimento que incha. E a linha, meninas, é muito tênue. É muito tênue a linha. Por isso que 1 Coríntios 10 fala, aquele que pensa que está em pé,
não é aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Por quê? Porque o caminho é muito tênue. Nós nos perdemos muito fácil quando nós nos estribamos na nossa sabedoria, quando nós nos estribamos no nosso entendimento. Mas o temor a Deus, ele segura. O temor a Deus, ele segura isso tudo. Aqui, vejam as palavras de Jesus aqui em Mateus 26, no versículo 38 a 41. Tá pegando aí os versículos, né? Ele fala assim, ele estava ali no Getsemane, onde ele estava para ser pego, preso, crucificado. Ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que vocês não caiam, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meninas, aqui Jesus expressa a vulnerabilidade dele. Eu quero te falar algo. A mulher sábia, ela expressa a vulnerabilidade dela nos momentos certos. A mulher sábia, ela não é tida como perfeita, mas ela é tida como uma mulher que depende de Deus, que teme a Deus. Ela não tem vergonha de expor a vulnerabilidade dela, porque a vulnerabilidade dela muitas vezes vai provar para outras mulheres que elas podem e que essa mulher, ainda que sábia, ela precisa de outras mulheres. Apresentar a nossa vulnerabilidade é algo que está no coração de Deus, porque nós precisamos umas das outras. Jesus aqui, mesmo se sentindo pronto, ele não deixou de vigiar. Ele não deixou de pedir ajuda para os discípulos. Sabe por quê? Porque ele conhecia a natureza. A nossa natureza, e ali ele era carnal, ele tinha o lado de Maria, e Jesus ele não deu brecha, ele entendia que a verdadeira sabedoria era fazer a vontade de Deus e não a dele, mas ali naquele momento ele dependeu de Deus, a ponto dele virar para o próprio Deus e falar assim, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. A vontade de Jesus não era morrer, a vontade de Jesus não era sofrer, mas ele se entregou por amor a Deus para fazer a vontade dele. Sabedoria não é fazer a nossa vontade, é acima de todas as coisas fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós adquirimos patamares tão altos, que nós achamos que apresentar a nossa vulnerabilidade é fraqueza, é falta de fé. Nós achamos que vigiar todo o tempo é fraqueza, é falta de fé. Não, amadas. Apresentar a nossa vulnerabilidade, mostrar a nossa fraqueza, não é falta de fé. Vigiar todo o tempo não é falta de fé. Sabe o que é isso? É temer a Deus. É temer a Deus. É acreditar na integridade da palavra e não desprezar nada. E aqui nós lemos que Pedro diz, o inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás, ele anda ao nosso derredor a todo tempo, ele não dá brecha, procurando alguém para devorar. Outro homem, que era um homem muito sábio, era Noé. Olha bem, a palavra de Deus fala aqui em Gênesis 6:9, Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Meu Deus, esse homem tinha justiça, esse homem tinha integridade. Ele andava com Deus e ainda assim, num determinado momento da sua vida, ele cometeu algo terrível, que chegou a ponto dele amaldiçoar o seu filho. O seu filho. Aqui em Gênesis 9, versículo 20 a 29, nos conta essa história, que logo depois que Noé saiu da arca, que ele viveu a maravilhosa história de Deus, que ele foi escolhido como aquele para que Deus não destruísse a humanidade. Ele foi escolhido, meninas, para salvar a humanidade. Aqui fala que Noé era um lavrador, depois ele plantou uma vinha, mas sabe o que aconteceu? Ele caiu.
ele caiu numa falha da carne dele. Sabe por quê? Porque o que nos sustenta no caminho de Deus não é aquilo que nós somos, é a presença, é o temor de Deus a todo tempo. E quando nós não damos brecha, não damos evasão à nossa carne, sabendo que determinadas coisas que nós fazemos pode fazer com que a carne ela vença o espírito. E aqui fala que Noé, bebendo do vinho que ele mesmo plantava, ele se embriagou. Ele se embriagou e se pôs nu dentro da tua tenda. Aí Cã, que era pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber. E ele foi para fora e contou para os seus 2 irmãos. Aí o Sem e o Jafé vieram tomar a capa, puseram sobre os ombros ali de Noé, andando de costas, com rostos desviados, eles cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Sem e Jafé, eles nem viram a nudez do pai, porque eles tiveram esse zelo, tiveram essa cautela. E quando Noé foi despertado do seu vinho, ele soube o que o filho mais moço fez. Aí o que ele fez? Ele amaldiçoou o filho. Ele virou para Canaã e falou: maldito seja Canaã. Quem que era Canaã? Era a terra, eram os descendentes de Caã. Olha só, vou abrir um pequeno parênteses aqui. Já pararam para pensar? Que a terra que Noé amaldiçoou, que era a terra de Cã, de Canaã, foi a terra que depois Deus prometeu para os filhos de Israel. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar que a paternidade verdadeira não era a paternidade que amaldiçoa. A verdadeira paternidade é aquela paternidade que pega um lugar de maldição e transforma ela em bênção, transforma ela em promessas. Foi isso que Deus fez aqui. A terra de Canaã depois foi o lugar da promessa. Porque Deus não amaldiçoa, sabe? O desejo dele é abençoar. Somos amaldiçoados quando saímos debaixo das mãos dele, debaixo da palavra dele, mas o desejo de Deus não é que isso venha sobre nós. Aí, beleza, tudo bem. E por que eu falei para vocês lá no início que a sabedoria não é fixada em nós? Por que eu falei para vocês desde o início que nós temos que desenvolver, sabe, a nossa salvação com temor e tremor? E eu acho tremendo um versículo que eu falo muito aqui para vocês: melhor é o fim do que o princípio das coisas. Noé, ele fez essa cavalhada, se assim posso dizer, e o filho dele, toda ali a descendência do filho dele foi amaldiçoada. Agora eu te pergunto, faltou o quê? Faltou temor a Deus. Faltou temor a Deus. Porque o temor a Deus é a chave que abre tesouros na nossa vida que muitas vezes nós tentamos por outros acessos. Tantas mulheres buscando a sabedoria que vem do alto, sem buscar o temor a Deus, sem buscar uma vida de obediência a Deus. Eu quero te falar que a sabedoria ela é consequência de uma vida de temor. Não adianta você pegar o acesso da sabedoria sem obedecer, sem obediência, sem temer ao Senhor. Não adianta, não tem outro acesso, não tem outra chave a não ser a obediência. E essa obediência, ela não vem da sua perfeição, ela vem de você hoje, no dia de hoje, no dia 2 de setembro de 2020, de você dar o seu melhor para o Senhor. Porque Deus não espera a sua perfeição. Jamais seremos perfeitas, mas Ele espera que no dia de hoje você dê o seu melhor. E Deus, Ele não te cobra aquilo que você não tem, querida. Ele não te cobra. Por isso que independente da sua circunstância hoje pode ser o dia que você verdadeiramente fale: eu sou uma mulher que teme ao Senhor. Eu sou uma mulher que vou dar o meu melhor. Eu sou uma mulher que a sabedoria virá sobre a minha vida. Agora saiba que a sabedoria ela não abre portas. Presta atenção. A sabedoria vai te conduzir no caminho para que você alcance o alvo, mas a sabedoria não abre portas. Quem abre portas nas nossas vidas é o temor. Quem abre portas nas nossas vidas é a obediência. Então, nós aprendemos que sem o temor a Deus, nós nunca seremos sábias para verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Mas ainda assim, sabe, no processo, no caminho, nós corremos o risco de nos perder se a gente não vigiar, não orar e guardar no nosso coração a nossa dependência de Deus. Amadas, eu estou citando o exemplo de Salomão, citando o exemplo de Noé aqui, que Deus trouxe ao meu coração. Isso daqui não é uma palavra pronta que eu achei em qualquer lugar, não. Isso aqui é a palavra de Deus para nós. Essa palavra foi construída pela primeira vez aqui, por quê? Porque Deus sabia que eu ia estar aqui e vocês iam estar aí. Essa é uma palavra para mim e para vocês, sabe? Vinda do alto, é um maná fresco sobre as nossas vidas. E Deus sabe quem que Deus vai levar essas palavras através de nós como vasos. Nós precisamos saber
que os dons de Deus, eles podem sim serem usados não somente para glorificar o nome de Deus, mas eles podem ser glorificados para glorificar Satanás. Por quê? Porque os dons não são tirados. Os dons não são tirados. Olha, quem deu o dom para Satanás foi o próprio Deus. Deus não tirou Satanás, ele continua com o mesmo poder de sempre, porque Deus não tira aquilo que ele dá. Deus não é como eu e você, ele não tira. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque a sabedoria que nós adquirimos na caminhada, sem a dependência de Deus, sem a humildade de um coração quebrantado, contrito, ela pode nos levar de uma maneira sutil a confiar em nós mesmas, mas o temor a Deus gera a dependência dele nas nossas vidas cada dia mais. O temor a Deus, ele guarda aquela palavra no coração aqui de Jeremias 17, versículos do 9 a 11, que enganoso é o coração. Ele é mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ei, mulheres, eu não lembro direito onde que tá, mas eu acho que é 2 Coríntios 11, não me lembro, mas Deus está trazendo aqui agora ao meu coração. Vocês lembram do espinho na carne de Paulo? Por que foi dado um espinho na carne para Paulo? Foi para que Paulo não se ensoberbecesse com as revelações que Deus tinha para ele. O espinho na carne de Paulo foi para que Paulo entendesse que a graça de Deus bastaria. Paulo tinha revelações sobrenaturais, mas ali, se eu não me engano, em 2 Coríntios 11, depois vocês conferem sobre o espinho na carne de Paulo, não me lembro aqui agora, Deus colocou aquilo ali para a carne dele doer, para que Paulo lembrasse: ei, Paulo, eu tô te trazendo revelações, eu tô te usando com sabedoria, eu tô te usando com intrepidez, mas Paulo, nunca deixa de depender de mim, sabe por quê? Porque sem mim, nada você pode fazer, Paulo, nada. Por isso que nós precisamos aproveitar o poder de Deus ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. E o temor a Deus, gente, é tudo. Agora, vamos aproveitar. Outra coisa que nós precisamos ficar com os ouvidos assim, ó, e os olhos espirituais abertos. Vamos aproveitar a vida do próprio Cã, né? Porque aqui é uma lição. Aqui, quando nós acabamos de ler, é uma lição de Noé e de Cã. Cã aqui, o que ele faz? Ele viu o pai dele nu, e o que ele deveria fazer? Ele deveria ter coberto o pai, não ter chamado os irmãos para não expor a nudez do pai. Mas aí o que ele fez? Vendo a nudez do pai, ele ainda fez os irmãos dele saber da nudez dos pais. Então, eu sei que é simples, mas aqui a língua falou mais alto do que as ações, sabe? Cã aqui, ele não tinha que ter falado para os irmãos dele, ele tinha que ir rápido e resolver o problema. Sabe o que isso me ensina? Que muitas vezes nós achamos que nós precisamos sair contando para as pessoas em vez de colocar o nosso joelho no chão e orar. Em vez de, muitas vezes nós queremos, falar para as pessoas: ei, vocês acham que se Cã não tivesse ido ali, pedido a Deus, colocado a capa no pai dele, os irmãos dele não precisavam ter visto e, consequentemente, ele não era amaldiçoado como ele foi. Mas o que aconteceu? Ele deixou a sua língua falar mais que as suas ações. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de temor a Deus, deixar a nossa língua falar mais que as nossas ações. Isso é errado. Aí você pode falar assim: ah, mas Noé pecou primeiro, né? Noé pecou primeiro. Sim, Noé pecou primeiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ah, mas eu faço isso porque o meu marido bebe demais. Ah, eu faço isso porque meus pais provocam desânimo em mim. Por isso que eu faço isso com meus pais e por aí vai. Ah, eu faço isso porque o meu chefe é assim, assim, assado. Olha, aqui nessa palavra, Noé pecou primeiro. Mas a gente vê que o erro do outro não nos dá a liberalidade de errar também. O erro do outro não dá pra gente legalidade de errar também. Mesmo o outro errando, se a gente errar, o nosso pecado é pecado, gente. Nós não podemos pecar porque o outro peca. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito do próprio Deus habitando dentro de nós. E isso, quando nós usamos a vida do outro, o que eu tenho que fazer quando eu peco por causa do outro? Aí a nossa carne justifica, né? Ah, eu fiz isso por causa de fulano. Vocês lembram de Eva, de Adão, né? Ah, eu fiz isso porque a mulher me deu. Ah, eu fiz isso porque a serpente...
Não, gente, o conserto não é culpar o outro, mas o conserto é você confessar o seu pecado para que você seja curado, não é culpar o outro. Não é preocupar com a nossa reputação, é preocupar com o perdão de Deus. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão preocupadas demais com a reputação, estão deixando de lado aquilo que verdadeiramente nós precisamos, o perdão de Deus, ter uma consciência limpa, ter um coração pura, porque Jesus fala que são os limpos de coração que verão a Deus, sabe? Esses que realmente vão ter um encontro com Deus. Agora, nos justificar é o quê? É atraso de vida. E nós precisamos entender que o falar, ele impede demais a sabedoria do alto vir sobre nós. Porque fazer é melhor do que falar, né? Tem um teólogo que falava, pregue o evangelho, se for preciso, fale. Se for preciso, fale. Ou seja, Caim, em vez de agir, ele saiu falando, né? Fala, Deus. Oh, Deus, nos ensina, nos ensina. E quando nós vamos aprender da verdadeira sabedoria, meninas, lá em Tiago 3, vocês já viram o que fala antes de Tiago 3? Que fala sobre a sabedoria que vem do alto? Fala o quê? Sobre a língua. Fala sobre a língua. Sabe por quê? Porque o temor a Deus e uma língua, sabe, quieta no lugar, uma língua, sabe, no lugar certo, isso é algo tremendo. Sempre, que nunca vai deixar que a sabedoria escoa do nosso coração, da nossa vida. E quando eu creio que ali em Tiago 3 está dessa maneira, porque como Jesus disse ali em Mateus 12, a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala do que o coração está cheio, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque muitas vezes aquilo que nós falamos alimenta o nosso coração. Alimenta o nosso coração. E a sabedoria, sabe, gente, que vem do alto, ela não te leva a ser perfeita. Não, ela não te leva a ser perfeita. Mas o temor do Senhor e o cuidado no falar, isso verdadeiramente faz com que o perfeito habite dentro de nós, sabe? O perfeito tem que habitar dentro de nós. Essa é a única maneira das pessoas verem a perfeição em nós. As pessoas jamais vão falar que... Tem gente que fala, nossa, você é perfeita. Mas não é que eu sou perfeita, é porque elas veem Jesus em mim. Sabe, quantas pessoas falar que você é perfeita, não caia nessa. Isso é algo satânico. Não que elas estão fazendo algo satânico. Não é isso. Mas elas realmente vê essa perfeição em nós, sabe? E realmente essa perfeição não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus. E aqui, Tiago, ele fala o quê? Olha, nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse é um indivíduo perfeito. Ele é capaz de refrear o teu corpo inteiro. Mas não existe indivíduo perfeito. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3, versículos 23 e 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que é a redenção que há em Cristo Jesus. E quando a gente continua aqui em Tiago, gente, ou seja, se assim podemos dizer, os pré-requisitos para a gente ser sábia. Aqui fala, do mesmo jeito que coloca freio na boca de cavalo para que eles obedeçam, nós também precisamos de freio para dirigir o nosso corpo inteiro. Os navios que, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme. Ele fala o quê? A língua, ela é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Uma fagulha incendeia uma floresta. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas ela contamina o corpo inteiro. Gente, por favor, leia Tiago 3, versículos 3 a 10. Se você tem problema nessa área, comece a ler isso todos os dias. Eu tô te falando porque tem mulheres que têm mais problemas. Tem mulheres que falam demais. E assim... E quando você lê isso aqui, sabe o que me dá vontade? Ontem, a hora que eu tava lendo isso aqui, me dá vontade de fechar minha boca, a gente não abre nunca mais, sabe? Por quê? Porque Provérbios fala que até o tolo, quando ele cala a boca, as pessoas acham que ele é sábio. Gente, quando eu leio Tiago 3, versículos 3 a 10, me dá vontade de nunca mais na vida falar nada, dá vontade de ficar calada. Mas assim, eu tenho conseguido vitória nessa área, sabe? Mas eu sou perfeita? Nunca, eu tenho que vigiar todo o tempo, porque ainda falo demais. Tem hora que nós ainda metemos o pé pelas mãos. Isso daqui é algo pra gente vigiar o tempo inteiro, e nós principalmente, por quê? Porque a gente sabe que mulher fala demais. Isso é fato.
na nossa vida. Eu coloquei alguns versículos aqui sobre a língua. Se vocês quiserem anotar, aqui em Provérbios 10, 19, fala que a pessoa que fala demais, ela acaba cometendo pecados, mas aquela que fala pouco, ela é prudente. Aqui em Provérbios 12, 18, fala alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Gente, olha, a língua de quem é sábia é medicina, é remédio para outras pessoas. Provérbios 16, 21 fala que o sábio de coração é chamado prudente. A doçura no falar aumenta o saber. A doçura no falar aumenta o conhecimento. Provérbios 17, versículos 27 e 28 fala quem retém as palavras é sábio, possui conhecimento. Até o estudo, quando se cala, é tido por sábio. Meu Deus. Provérbios 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta e do que os lábios produzem se satisfaz. Vocês estão vendo tanto que a gente alimenta do que aquilo que a gente fala? Vocês estão vendo que a nossa língua é capaz de nos alimentar e contaminar o nosso coração? Aqui em Provérbios 18 ainda, 20 e 21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. E aqui em Provérbios 21, 23, fala que o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Amadas, só o temor a Deus nos ajuda a fechar os nossos lábios. A sabedoria, ela não vai te ajudar muitas vezes, se você focar só nela. Eu quero te pedir a Deus, Deus me dê sabedoria para fechar os meus lábios. Não, querida, tema a Deus, que a consequência do temor a Deus é você começar a ser sábia e de você verdadeiramente saber conduzir os seus lábios. Tiago, nós estamos falando do 3, quando ele passa para o 4, ali no versículo 1, ele fala assim, de onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam entre os conflitos? Sabe onde que procede as guerras, as confusões, as contendas? Nós, dentro de igreja e mundialmente falando, de palavras que são lançadas e que a gente não tem a consequência dessas palavras. Vocês já viram aí como nossas autoridades muitas vezes têm falado palavras e essas palavras têm virado confusão, têm trazido? Assim também é na nossa vida. Assim também é na minha vida, na sua vida. Ei, mulher, eu tenho um chamado na minha vida. Eu tenho um chamado e hoje eu tenho plena convicção desse chamado. Eu fui chamada para abrir o caminho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou o caminho. Existe um que é o caminho. É Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui e eu sei que palavras foram liberadas que estão abrindo o caminho para a sua vida. Para quê? Para que você possa ser sábia. Para que você possa andar no caminho da sabedoria. Mas as séries não têm o poder de fazer você permanecer no caminho. Só tem um que pode fazer você permanecer no caminho. Esse é Jesus. Ele se manifesta na palavra de Deus. Se você não agarrar na palavra, mulher, pode vir séries, pode vir quem for, porque nós apenas abrimos o caminho para as pessoas, nós não somos o caminho, nenhum ser humano é o caminho, apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ei, mulher, só apenas Ele vai te libertar, apenas Ele vai te levar a conseguir aquilo que Ele tem para você. Eu sou uma mulher chamada para abrir caminho. Eu quero falar uma coisa para vocês, talvez você também é. Abrir caminho não é fácil não, tá, gente? Tem dia que eu tô... Porque abrir caminho, a gente é machucada, a gente é ferida. Quando eu abro caminho para você, existem muitas coisas na minha vida que eu passei que Deus não quer que você passe. Isso é abrir caminho. Eu tô te ensinando coisas aqui que eu passei porque eu não tive nenhuma mulher para abrir o caminho para mim. Mas eu não tenho que ficar... Não, Deus me disse que apesar de eu não ter nenhuma mulher para abrir o caminho para mim, Deus me disse que Gente, eu nunca tive muletas. Nunca tive muleta na vida, sabe? Eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque... quando nós abrimos o caminho, outras mulheres passam. E eu quero te falar, você e eu temos Jesus. Esse é o caminho. Por isso, retenha essas palavras aqui. Passe a acreditar em tudo que nós falamos aqui hoje. A sabedoria, sabe? A sabedoria que nós estamos falando tanto, que é o que induz tantas pessoas. Satanás, ele pode usar a sabedoria para te induzir a ser perfeita. Mas não existe mulher perfeita. Agora, o temor a Deus vai te levar ao quê? A fazer com excelência para Deus e não para homens. Por isso, não caia nessa, tá bom? Eu peço a Deus mesmo, sabe? Que essa palavra, ela possa mesmo ser assim, enraizada no coração de vocês.
Que essa palavra possa vir com poder sobre vocês. Eu sei que hoje aqui Deus me usou para abrir o caminho. Mas, ei, mulher, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você precisa sentar ali, ó. Essa mesa que tá ali é para que você saiba que não adianta você só passar tempo aqui comigo. Aqui Deus abriu o caminho, mas você precisa se sentar ali naquela mesa com Ele. Você precisa se sentar ali naquela mesa com Ele. E aí sim, as revelações específicas sobre a sua vida vão começar a vir sobre você. E você vai ter o que você precisa. Porque muitas vezes as coisas que Ele me revelam são para as feridas minhas. Não é para curar muitas vezes feridas suas. Mas na palavra, Ele vai ter porções que vão curar feridas suas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e não retenha nada daquilo que Deus tem para você. Vamos lá, vou acabar de falar. Séries, o que eu preciso fazer para concorrer ao livro? Eu vou te falar o que você precisa. Mês de setembro, toda quarta-feira do nosso café, nós vamos sortear 3 livros meus a cada quarta-feira para as mulheres que estão aqui comigo. Séries, por que você faz isso? Porque o meu chamado é isso, meninas. O meu chamado é esse. O Mulheres Ensinando Mulheres não é chamado para dar o peixe. Não, o Mulheres Ensinando Mulheres é chamado para ensinar vocês a pescarem. Pode ter certeza. Sabe quando os discípulos oravam porque as viúvas estavam ali perdidas, ali em Atos? Eles falavam assim, nós vamos levantar pessoas para cuidar das viúvas porque cabe a nós ensinar a palavra de Deus. Eu fui chamada para ensinar a palavra. Então, aqui o Mulheres Ensinando Mulheres é para isso. Bebela, perfeita é você, lindeza, gracinha da minha filha. Voltando. Então, por isso que eu tenho escutado a voz do Espírito Santo para alimentar vocês. Eu sei que isso está indo aos poucos, mas eu creio que o Mulheres Ensinando Mulheres ainda vai capacitar muitas e muitas mulheres. Muitas e muitas mulheres em nome de Jesus. Eu sei que o Mulheres vai fazer isso. O que eu preciso fazer para concorrer? O telefone está aqui. Tá fixado. Eu vou dar 2 horas de prazo para vocês. Nossa live termina às 10. Você vai ter até o meio-dia para mandar o WhatsApp para a Tânia. O que você vai falar nesse WhatsApp? Você vai mandar o seu nome, o seu telefone, por favor, não coisa errada, que depois a gente não acha, e você vai citar 3 versículos bíblicos da palavra de hoje, tá bom? Da palavra de hoje. Você precisa citar 3 versículos bíblicos. Séries, eu tenho condições de comprar esse livro? Eu posso mandar? Não, gente, não manda não. Deixa para quem realmente precisa, deixa para quem não tem condição. Ah, mas tem uma mulher ali, Séries, que ela não tem, eu não posso dar de presente. Eu posso concorrer? Pode. Principalmente se você se colocar na brecha de não somente dar esse livro, mas de ensinar essa mulher, sabe? Gerar nela a vontade de que ela realmente conheça a palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meninas, eu tô aqui para fazer o nome de Jesus conhecido. Esse é o desejo do meu coração. É ensinar a palavra. É abrir o caminho para que outras mulheres sejam cheias do conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós aprendemos que o temor a Deus e o fechar dos nossos lábios é o início para esse caminho de sabedoria. Amém? Tem mulheres perguntando como que faz para comprar. Para compra, você pode comprar aqui pelo WhatsApp também. 100%, gente, da renda dos meus livros, 100% é investido para que outras mulheres aprendam. Por exemplo, estamos fazendo agora uma conferência. Essa conferência é gratuita online. Por quê? Porque nós investimos no conhecimento 100%. Quando você compra também, você está investindo no reino de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe. Amo vocês, acho que não ficou faltando nada. Toma posse dessa palavra, se levanta, vai tomar um banho, lavar sua cabeça e bora, que a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje à noite lá no Mulheres tem um culto, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Bora lá comigo no YouTube. Amo vocês. Beijo.